Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre melhor só do que mal acompanhado. Bom, espero que você que está me ouvindo esteja muito bem. Eu trouxe aqui uma frase para a gente repensar sobre ela, porque como estamos em dezembro, eu quero muito trazer aqui à tona algumas reflexões importantes para a gente poder, pensar nessa virada de ano aí. Eu sei que aparentemente é só uma data, mas é um movimento em que o mundo inteiro, a gente começa a refletir sim sobre algumas questões, de como foi o nosso ano, enfim, do que a gente realizou. Ah, Fernanda, eu não faço nada disso. Então eu diria que está na hora de você começar a fazer, porque é importante a gente revisitar o nosso passado, ter coragem de revisitar o nosso passado, saber lá o que deu certo, o que não deu, o que podemos melhorar pro próximo ciclo que está chegando. E por isso eu te convido a ficar nesse podcast para a gente falar um pouquinho sobre essa história de melhor só do que mal acompanhado, que eu queria olhar isso por um outro ângulo. Antes de mais nada, quero te convidar para me seguir lá no Instagram, eu.fernandagonçalves, me chama no direct, fala que você ouviu o podcast, me diga se contribuiu para a sua vida, se fez sentido. Eu adoro receber o retorno de vocês por lá e poder assim compartilhar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu inclusive venho falando no Instagram sobre a vulnerabilidade, o quanto é importante nós sabermos usar a nossa vulnerabilidade. Eu sei que a gente aprendeu que vulnerabilidade é fraqueza, mas isso não é uma verdade absoluta. E a gente precisa aprender a pensar se... talvez tempos atrás você pensasse que vulnerabilidade era uma fraqueza, mas agora existem outras opiniões sobre esse assunto. Então, por que não? Parar para pensar, parar para aceitar, parar para refletir, parar para olhar o que as outras pessoas estão falando de diferente sobre isso. Porque no passado nós éramos uma pessoa, Hoje nós somos outra, e assim segue a vida. E eu trouxe esse tema exatamente para a gente falar sobre a dureza de se caminhar só, sabe? De achar, que a gente tem que fazer tudo sozinho. Uma individualidade muito forte que pode acabar atrapalhando, os planos de crescimento de qualquer pessoa. Quando a gente fala principalmente do empreendedor, pequeno, que está começando o seu negócio, ele tem que tocar tudo, fazer tudo, faz comercial, faz financeiro, produz, entrega, se vira nos 30. Mas isso é uma fase. Só que muitas vezes a gente passa por essa fase e a gente continua, mesmo com a equipe, por exemplo, se comportando dessa forma individualista. Eu quero que você pense aqui, é claro que ao longo da nossa vida a gente vai ter decepções, Ser vulnerável é entrar ali entre uma porta entreaberta, é onde a gente começa a criar uma certa cultura de confiança, com alguém que a gente às vezes conhece há pouco tempo ou com alguém que a gente conhece há muito tempo. Só que agora que essa porta começou a se abrir. Então, assim, não existe uma receita, A partir de tantos meses, tantos anos, você já pode entrar nessa porta. Vai variar muito. E isso não tem uma receita de bolo. Quando a gente fala da confiança, É algo que a gente sente. Se a gente pode confiar, se a gente pode compartilhar algo importante nosso com aquela pessoa. Obviamente pensando que ela não vai sair contando para todo mundo e que ela não vai usar aquilo contra a gente. E muitas vezes pelas nossas decepções, que é natural ao longo da vida a gente se decepcionar, as pessoas erram. A gente se fechar
nesse individualismo, né, que muitas vezes é aquilo que eu falei, é duro demais, é pesado demais. Você tem que fazer tudo sozinho, né, ou sozinha, você tem que resolver tudo sozinho ou sozinha, sem pedir ajuda. E como nada nessa vida é por acaso, nessa última semana eu palestrei para algumas empresas e eu falei sobre a importância da gente aprender a pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente se coloca na posição de querer ajudar. Sempre as pessoas querem ajudar. Mas poucas vezes a gente se coloca na posição de me ajuda aqui. A gente está sempre, muitas vezes, carregando uma cruz pesada que a gente às vezes não está nem aguentando, mas a gente não tem a capacidade de falar, peraí, tem alguém que pode me ajudar nisso daqui. Né? Lembrei de alguém, vou chamar alguém, porque o não a gente já tem. Mas se a gente não perguntar, como é que a gente vai ter certeza? Eu quero trazer aqui a questão de que às vezes essa questão da gente querer fazer tudo sozinho, porque se não for do meu jeito, não dá certo, a gente tem que começar a repensar sobre isso, né? A querer que as pessoas façam exatamente do nosso jeito. E eu sempre digo o seguinte, as pessoas nunca vão fazer exatamente do nosso jeito. Ou elas vão fazer muito melhor, ou elas vão fazer um pouquinho diferente. Mas igual a gente não tem como. Nós somos únicos, cada um tem um jeito especial de fazer alguma coisa e não adianta querer copiar porque não consegue. Então a gente precisa aceitar também o outro fazer do jeito que ele consegue. Que aparentemente para você pode parecer uma porcaria, mas para aquela pessoa ela pode ter dado o máximo que ela podia nas condições que ela tinha. Então muitas vezes o nosso olhar julgador de que se deixasse comigo eu teria feito melhor, né? Será que teria mesmo? Mas será que não vale a pena a gente começar a pensar e a aprender a pedir ajuda e deixar o outro fazer do jeito que ele acha que é melhor? Talvez se a outra pessoa não lhe ajudasse, talvez você não teria nem feito, porque não daria tempo de você fazer tudo. Talvez da sua cabeça poderia até dar tempo. Só que a gente sabe que quando a gente vai para a prática, a gente sabe que acontece uma série de coisas que não estavam previstas e que acabam muitas vezes atrapalhando a gente não conseguindo entregar tudo que precisava ser entregue ou que a gente planejou. E tá tudo bem com relação a isso. Mas entender que quando eu peço ajuda, quando eu uso, né, o meu poder de delegar, eu também estou ajudando o outro a se desenvolver. Eu também estou dizendo para o outro, olha, você é capaz também. Vai treinando, vai fazendo, que cada vez que você repetir esse processo, você vai ficar melhor. Presta atenção quantas coisas na nossa vida a gente começou a fazer e a gente fazia assim, nossa, como que eu sou ruim nisso? E aí quando você ia fazer a segunda vez, você já tinha arrumado um jeito, ou você já tinha estudado, ou você já tinha pesquisado algum vídeo de como fazer aquilo melhor, ou de como ter produtos melhores para fazer aquilo ficar melhor do que você fez da primeira vez. E a gente vai vendo o nosso desenvolvimento, isso é incrível. Nossa, eu fazia aquilo tão mais ou menos, agora eu faço com tanta maestria. Por quê? Porque você foi treinando. Você foi se dando o direito de ir fazendo e aprendendo ao longo do caminho, sem ficar se cobrando que da primeira vez que você fizesse, o que você estava entregando, seja lá o que for, ficasse extremamente perfeito. Pode até acontecer. Não é impossível, mas não acontece todas as vezes na nossa vida. Então aceitar isso é muito importante. E quando a gente fala de vulnerabilidade, é entender que as pessoas realmente elas são diferentes da gente. E quem realmente ama a gente vai estar com a gente independente de como estivermos. Isso é o mais legal de tudo. Ninguém é perfeito. Quando a gente entende isso, que ninguém é perfeito, fica muito mais fácil da gente conseguir se relacionar, da gente aceitar o erro alheio e principalmente aceitar o nosso erro. Porque o que eu mais vejo hoje, as minhas alunas falando, as minhas mentoradas, é essa culpa, sabe? Esse peso enorme de não se permitir errar,
de achar um absurdo estar passando por dificuldades, de erros do passado, não se libertar disso para poder começar um novo. Porque enquanto você carregar o peso de que você errou e que foi um absurdo você ter cometido esse erro, você não consegue prosseguir. Tem tanto peso nas suas costas, na sua consciência, no seu coração, que você não consegue avançar para o novo. É como se tivesse um monte de corrente te segurando, porque você ainda se cobra e se culpa por isso. Então perdoe-se por isso e vai e recomece, mas deixe isso no passado, né? Que isso tenha servido para aprendizado do seu presente. E como é bom, gente, a gente poder ter pessoas que a gente confia, que a gente possa compartilhar as nossas vulnerabilidades, que a gente sabe que aquela pessoa está com a gente em qualquer momento. Olha como que isso é importante. E esse movimento de dezembro é um movimento que a gente começa a pensar sobre isso, né? Quem são as pessoas que verdadeiramente estão com a gente? E quem são aquelas pessoas que infelizmente aparecem, né, só por interesse, só para tentar tirar alguma coisa da gente e vão embora? É importante a gente começar a pensar sobre isso. Entender que todo mundo está no seu processo de aprendizagem, né? Isso é muito importante. Mas saber que a gente pode contar, né, com pessoas que realmente vão estar sempre com a gente, independente de como a gente estiver, isso é muito incrível, isso é muito bom, sabe? Então, o que eu quero dizer é que você não precisa andar sozinho ou sozinha, que você não precisa carregar o peso da sua vida sozinho. Você pode sim compartilhar com as pessoas que você confia, que isso é normal, que isso é lindo, que isso é digno de um ser humano. A gente pode ter aprendido exatamente o contrário. Pode ter ouvido isso há minutos atrás. Nossa, ouvi uma outra coisa falando exatamente o contrário, Fernando. Sim. Então pare para ouvir de novo aquela outra coisa e volte aqui para continuar ouvindo essa. E veja o que faz mais sentido para você. O que passa a ser mais leve, o que passa a ter mais significado na sua vida. É ficar preso, acorrentado a padrões que lá atrás fizeram sentido, mas que hoje não fazem mais. Talvez um ditado popular fazia muito sentido para você tempos atrás, e hoje você já fala, nossa, isso não tem nada a ver, discordo completamente. O que eu quero trazer aqui à tona é que, independente da sua área de atuação, independente de como é seu estilo comportamental, independente de quem é você de verdade lá na alma, que você pode sim ter pessoas de confiança, que você pode compartilhar as suas vulnerabilidades com essas pessoas. Que esse caminho da confiança, né, como eu disse, é uma porta entreaberta, né, que quando tem uma frestinha e um espaço, tudo flui. Você começa a falar de coisas para aquela pessoa que às vezes você já conviveu muito tempo, mas não falou antes, porque não tinha essa porta entreaberta. E magicamente essa porta começa a se abrir. E ali você começa a sentir que tem algo que realmente te traz confiança. Que você se sente segura ou seguro de conversar sobre esse assunto com uma pessoa que está com você. Então, tudo é uma questão de processo, né? Mas por que antes não? Porque não era para ser. Porque talvez você não estivesse preparado, essa pessoa também não. Mas agora aconteceu. Agora talvez você entenda mais sobre vulnerabilidade. Agora você entenda mais sobre as experiências que você teve. E se mesmo assim houver algum tipo de decepção, faz parte. Faz parte do seu crescimento, como do crescimento da pessoa que te decepcionou. A decepção muitas vezes está ligada, né, a uma expectativa muito alta do outro. E às vezes o outro nem sabe que tem que corresponder a essa expectativa. Porque, de novo, a gente fala muito pouco sobre as nossas emoções. A gente fala muito pouco sobre o que está acontecendo com a gente. A gente guarda muitas vezes esse momento para falar só com o terapeuta, né? Aquela 1 horinha por semana com o terapeuta. E se reserva esse padrão.
e esquece de compartilhar isso e de trazer isso, né, para a nossa rotina diária com as pessoas que a gente ama. Então eu espero que você possa refletir bastante sobre isso que foi colocado, não só nesse mês de dezembro, mas enfim, tá sempre trazendo isso à tona, né? Porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente ter coragem de ser quem a gente é, e quando a gente é quem a gente se torna vulnerável, porque a gente para de usar máscaras, a gente para de querer viver, de ser alguém, né, só para agradar o outro, porque se eu mostrar essa minha vulnerabilidade, o outro não vai gostar de mim, o outro vai se decepcionar. Faz parte também. Faz parte que pessoas se afastem e pessoas se aproximem nesse seu novo processo, né, de reconhecer quem é você e de saber que você não tem que andar só, que você não tem que ser um ser extremamente individualista, mas que você pode ter a sua individualidade e ainda assim ser vulnerável. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Melhor Só do que Mal Acompanhado, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.